Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 24 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo aí o conteúdo de aprendizado dentro do canal e também toda a parte de análise está aqui na parte superior aqui do meu lado. Você pode ver aí a programação inteira do canal, radar do mercado, análise de fechamento, que é esta aqui todos os dias. Você tem também análise especial toda terça e quinta-feira e radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente através da opção inscreva-se, que fica logo abaixo do vídeo, ou aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se tiver a imagem inscreva-se, é só passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Análise de hoje, o que eu vou falar? Quais são os ativos que eu vou abordar nessa análise de hoje? Que eu vou avaliar nesta análise. Eu vou falar sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar, aqui está o dólar, mas é mini índice, mini dólar. Esqueci de colocar aqui certo o mini índice, mini dólar. PTR4, Vale 3, Alpa 4, MRV3, CVCB3, JHSF3, HBOR3, NTCO3, BBAS3, VVR3, MGLU3 e IDUC3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise, começando pelo Ibovespa, dia de hoje de alta aí de 0,76%, conseguindo fechar novamente acima da média, assim como aconteceu aqui, e superar a máxima, que é a máxima da semana anterior, gerar um primeiro sinal ali de um fundinho ascendente. Então, o primeiro sinal positivo foi gerado aqui pelo Ibovespa. Por enquanto, esse movimento ainda não está tão forte assim para cima. Ganha um pouquinho mais de força se superar a máxima amanhã do pregão de hoje. Reforça um pouco mais essas chances. E principalmente, lógico, se não voltar mais para baixo da mínima do pregão de hoje. Que se voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, fica ali daquela região dentro da congestão, dentro entre as médias, num cenário um viés um pouco mais baixista, mas lembrando a tendência ainda de baixo bem fraca. Podemos até falar que recuperou aqui sua tendência de alta quando fez esse movimento para cá, volta aqui para cima, faz aí um pivôzinho de alta no gráfico diário do Ibov. Então, aspecto positivo no pregão de hoje por ter superado a máxima da semana anterior e também gerado ali um leve pivôzinho de alta no gráfico diário. Desafio ainda importante ali na região dos 102. Na verdade está em cima desse patamar, 102.300, né? Bem em cima dessa região aqui, mas o nível mais importante de resistência vai ficar lá para a faixa dos 104, 125. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha. Agradeço de imediato quando eu falo útil de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura de mercado, se está te ajudando de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Então, o mini índice no pregão de hoje apresentando aí uma alta superior a 1%, está ainda cotando. Gráfico de 60 minutos abriu com gap, veio aqui embaixo, que foi comentado inclusive até no radar do mercado, se viesse aqui corrigindo, gerasse algum sinal de alta, gráfico de 60 ou 30 minutos ficaria mais para se buscar a operação de compra. E é o que está aqui agora, um cenário mais para se buscar a operação na ponta compradora. Abriu aqui para cima, mantendo esse movimento de subida, foco maior em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Qual o desafio inicial do mini índice? Está aqui, onde ele bateu hoje, região ali principal na casa dos 102.650 a 102.725, zona de resistência. Para operar na ponta vendedora, o cenário mais positivo seria abaixo daquela região que foi citada lá na sexta-feira, que foi uma região bem testada no decorrer da semana passada, um patamar ali em torno dos 101.685, ou seja, gerar aqui um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, passar a trabalhar aqui, topo descendente abaixo desse patamar, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, que seria muito mais interessante para venda. Só que o mercado pode chegar aqui de novo, vir aqui em cima e gerar um topo aqui nessa região. Gerou um topo abaixo desse nível aqui, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, topo descendente, ou pivô de baixo, mas principalmente topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento de queda até a região de suporte, que seria aqui na casa dos 101.830 até 101.685. Dólar no dia de hoje apresentando aqui uma queda de 0,48%, mas até agora sem quebrar a sequência de mínimas ascendentes. Próximo pregão, dólar perdeu 5.560,5, gera um primeiro sinal para se ter uma continuidade aqui do movimento de correção de baixa ou mesmo movimento mais lateral. Mas de qualquer forma ainda
a gente tem um movimento aqui, a gente pode traçar aqui, ó, um movimento, uma tendência de alta e um processo de correção mais fraco nesse momento, sem nem perder mínima ascendente. Então, tendência ainda de alta no dólar, mas o que a gente fica atento para o próximo pregão? Intraday, indefinido. Ficou basicamente aqui num cenário de indefinição. Abriu subindo, veio para cima dessa região principal aqui, ó, desse patamar aqui, que é basicamente para cima da região de 5.609,5, vai ficar mais interessante para eu ficar de olho de quê? De buscar compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima desses 609,5. Abriu caindo, está abaixo aqui da média, abriu caindo e passou a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou até mesmo pivô de baixa, foco em buscar a operação de venda. Jogar até no gráfico de 10 minutos, que seria abre caindo e gera sinal de baixa, de topo descendente, já para baixo dessa região desses dois fundos aqui, na casa ali dos 5.591,5. Abriu subindo, passou a gerar sinal de alta acima da região que já foi mencionado, tem o 609, e aqui também outro ponto de apoio, ó, 2 pontos de apoio aqui, esse patamar bem relevante na faixa dos 605, ou seja, zona de resistência de 605 a 609, que passa por essa região aqui de topo. Abriu subindo e passou a gerar sinalizações de alta acima dessa região aqui, usando essa região como suporte. Beleza, foco muito maior em buscar a operação de compra de day trade. Lembrando que isso é estratégia focada mais em trabalhar a favor de uma determinada tendência do dia, né, para pegar a operação de compra ou de venda de day trade. Petrobras, pregão de hoje, alta de 1,82%. Na minha avaliação, ela segue dentro de um processo de indefinição da tendência, que não se encaixa ainda dentro da minha metodologia para abrir uma compra de swing trade. Se alguém tiver uma compra em aberto de swing trade, com essa alta, com esse gap de alta, já traz a possibilidade de trabalhar com stop aqui. Em vez de ser aqui, já joga aqui embaixo, lá na casa dos R$ 22,33. Seria a alternativa aí de trabalhar com stop na Petro. Seguiu subindo, se livrou dessa região aqui dos 23,40, vamos arredondar ali por volta dos 23,40, 23,50, e passou a proporcionar fundo ascendente acima desse patamar, é o cenário que mais me interessa para compra. Qual outro? Ficou aqui de lado e gerou pivô de alta, também me interessaria para abrir uma operação de compra de swing trade, mas nesse momento não gera entrada para mim de swing trade. Lembrando que eu falo da Petro também, toda abertura aí de pregão, falo no giro de abertura, abordando o giro de abertura com foco maior em operação, em dar o cenário, assim como eu faço aqui para o dólar e para o índice, o cenário ali para day trade no dia, logo depois da abertura, depois dos primeiros 15, 20 minutos de pregão, eu falo ali de VVR3, MGLU3, Vale 3, B3SA3, PTR4, COGN3 e TUB4 dentro do aplicativo aqui DV Invest, disponível para iOS e também para Android. Vale 3, dia de hoje, alta de 1,22%, conseguiu ali fechar um centavinho acima da zona de resistência dos 62,95, é 62,95 a 63,06, mas conseguiu já fechar acima um pouquinho desse patamar. Superação da máxima desse pregão aumenta ainda mais a expectativa de ter um movimento de subida a favor da tendência. Para quem abriu já a compra nesse ativo de um fundo ascendente, stop ficar aqui abaixo da mínima de sexta, em R$ 61,49. Aqui assim, logo abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. Porque se ela de novo bate aqui e vem para cá e perde essa mínima, aumenta-se bastante a chance dela testar esse nível aqui de suporte, ficar dentro dessa indefinição. Mas por enquanto, superação de 63,13, aumenta-se a chance de continuar o movimento de subida do papel. Inclusive no gráfico de 60 minutos, isso representaria um pivô de alta e aumentaria a probabilidade de subida, que é uma zona de resistência, onde ela bateu aqui, ó, de topo anterior, de fundo anterior, e perdeu um pouco de força. Então, superação dos 63,13 reforça um pouco mais a chance de subida da ação. Alpa 4, ativo que a gente segue comprado, fechou o pregão de hoje com queda de 0,57%. Uma das alternativas a partir do próximo pregão é trabalhar com stop mais curto, um stop de proteção de lucro, na faixa dos R$ 36,13. Ou nesse patamar, a máxima aqui desse topo anterior, 36,23, que já é um nível de suporte. Bateu aqui, gerou indefinição.
ainda fica expectativa maior de subida, G60 tentou gerar aqui um fundo e perdeu um pouco de força. Um dos pontos justamente de posicionamento stop fica aqui para baixo da mínima do pregão de hoje. A formalização dessa mudança de stop na operação eu vou fazer através do aplicativo, antes, logicamente, da abertura do próximo pregão. A outra ação, MRV3, seguimos comprado, fechou o pregão de hoje com queda de 0,78%. O ponto favorável, na minha avaliação, que eu tinha comentado isso no radar do mercado, que ocorre todos os dias a partir das 10h45, foi que o ativo permanecer trabalhando acima dos R$19, não fechar novamente abaixo dos R$19. Então, manteve-se acima. Então, seguimos ainda comprado nessa ação, aguardando aí mais 1 a 2 pregões para fazer alguma mudança de stop nessa operação. O desafio dela nesse primeiro momento é isso aqui, ó. É essa máxima, esse topo aqui e essa região de fundo anterior. Então, uma dupla resistência, uma proporcionada por um fundo anterior e outra por um topo mais próximo. Se ela conseguir superar a máxima desse candle, reforça a chance de buscar outro nível de resistência, que é um pouco mais ali para cima, na região dos R$20, número redondo. Então, o gráfico até de 60 minutos gerou ali um fundinho ascendente em cima desse patamar. Se vier aqui e perde essa mínima, já gera um sinal de tendência de baixa no G60, começa a deteriorar um pouco mais a expectativa de subida da MRV, que está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal. A próxima ação, CVCB3. CVCB3. Ação que no pregão de hoje, que a gente está comprado, desde sexta-feira, né? Mais um ativo que a gente está comprado, fechou o pregão ali com alta de 0,6%, seguimos aí dentro de um viés mais positivo, conseguiu gerar um sinal de fundo no semanal, vamos ver se vai conseguir andar. A tendência já é de alta? Não, ainda não é de alta. A ação ainda continua, de forma resumida, numa tendência de baixa, anula a tendência de baixa, se romper essa máxima aqui, olhando para a linha de tendência de baixa, ela conseguiu no pregão de hoje permanecer acima. Vamos ver, depois desse candle de força e esse candle de definição, fica uma expectativa de poder ter um próximo pregão para cima. Vamos ver se o mercado confirma isso a partir do próximo pregão, ou seja, gera aqui um sinal de fundo e continua o seu movimento de subida na CVC. Sem nenhuma alteração, por enquanto, de stop nessa operação. JHSF3, recomendação de compra no pregão de hoje, se e somente se superasse R$ 8,60. Não superou, abriu já caindo. Recomendação de compra foi cancelada nesse ativo porque não atendeu a condição de entrada, que era oscilar acima de R$ 8,60. Então, por enquanto, não teve entrada no papel, ou seja, na entrada foi na tentativa de pegar o quê? Um sinal de fundo no gráfico semanal. Mas ainda não aconteceu isso. Seguimos aí de olho no papel dentro do que foi falado no radar da semana. Outra ação que recomendei compra, HBOR3. Recomendei compra se e somente se superasse a máxima de sexta-feira. Também, apesar de ter aqui, vinha numa tendência ali de baixa, de topo e fundo descendente, a ação basicamente gerou uma tendênciazinha de alta, fechando para cima das médias do topo anterior, de um fundo anterior. Beleza, sinal positivo. Então, se ela conseguisse confirmar esse pivôzinho de alta, superando a máxima do pregão de sexta, reforçaria mais uma chance de subida, até porque, inclusive, geraria um sinal de fundo lá no gráfico semanal, fundo ascendente. Mas não aconteceu, pelo contrário, fechou mal aqui para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje já traz uma expectativa maior de baixa do papel. Enfim, a recomendação de compra que não foi acionada já foi cancelada e informada, logicamente, dentro do aplicativo DV Invest. NTCO3. Recomendação de compra no pregão de hoje. No início do pregão, ela já oscilou acima do 50,06, mas eu não passei a compra ali. Depois é porque o mercado já abriu ali em cima. Eu aguardei. Eu mencionei, se tivesse mais um pregão vindo aqui mais próximo desse patamar, ou testar essa região aqui que era ali em torno dos 48,67, 48,80, seria mais interessante. Ela veio, perdeu a mínima do pregão anterior e depois começou a se recuperar. Então é algo que eu também considero. Se essa ação vem aqui, supera a máxima do dia anterior, volta, cai, no mesmo pregão, consegue entrar a pressão compradora e volta para cima da máxima do pregão anterior, aí eu passei a compra. Se superar a máxima do dia, que ela abriu, veio aqui em cima,
Vi aqui embaixo, se ela superar a máxima do dia, me chama atenção para compra, porque está acabando o pregão demonstrando força por parte dos compradores a favor de um fundo ascendente no gráfico diário, testando a média móvel de 3 períodos, ainda dentro de um processo de movimento de alta no gráfico semanal que vem ali com rompimento histórico nessa ação, ou seja, conseguiu superar a máxima histórica, voltou para baixo e agora gera um primeiro sinal de subida. Enfim, stop aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, passando os dados desta compra da NTCO3, entrada por volta dos R$ 50,21. A ação fechou ali nos 50,60. R$ 48,87 é o ponto de stop da operação, 2,67% de risco nessa operação, alocando 12% do capital total e buscando um objetivo lá por volta dos 52,89, um objetivo inicial para essa entrada. Outro ativo para falar aqui nessa análise, BBAS3, Banco do Brasil. Fechou o pregão bem com alta de 2,69%. A ação tecnicamente segue dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Gera aqui um movimento de subida que gera um primeiro sinal de enfraquecimento da tendência de baixa quando ela volta para cima dessa região aqui de fundo anterior e das médias. Então tem um primeiro sinal de força por parte dos compradores. É importante não mais voltar para baixo da mínima de hoje. Se fizer isso já no próximo pregão, já gera um sinal de quê? De topo descendente. Ou seja, de topo abaixo dos topos anteriores, reforçando um pouco mais a chance de queda a favor da tendência. Pior ainda se fechar um pregão para baixo da mínima do pregão de hoje, que ficou ali nos 32,80, ficou com esse gap aqui que agora pode funcionar como suporte de 32,70 até os R$ 32,57. Então é um ativo que abro compra aqui? Não, ainda eu não abro compra aqui. Para quem está comprado, eu estando comprado, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. E como eu estou de fora, qual é então o cenário que me chama para compra, visto que a ação pelo gráfico semanal está gerando um fundo em cima de um fundo anterior dentro de uma tendência indefinida de médio prazo. Se ela mantiver a característica desse movimento de subida e passar a gerar sinais de alta no gráfico diário acima já dessa média, ficar aqui de lado, gerar pivô de alta no decorrer dessa semana, ou sobe mais, anula a tendência de baixa e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, me chama atenção para compra. A outra forma, olhando para um gráfico de 60 minutos, recuou aqui, ó, a outra alternativa de entrada, que atenderia também a um critério meu de compra, fundo ascendente no G60, mais próximo possível da média, ou testando a média móvel 3 períodos, para buscar uma entrada com a melhor relação risco-retorno aqui no G60, tentando pegar a continuidade desse movimento atual de subida do gráfico diário. Via Varejo, VVR3, bom fechamento, alta de 3,09%. Abriu já lá em cima, ficou ali com uma oscilação pequena no decorrer do dia, mas fechou em alta e respeitando ainda esse patamar aqui de resistência por volta dos R$ 20,41, 20,40. Aqui é um patamar que já foi testado algumas vezes e não conseguiu se sustentar acima. De novo testa, não conseguiu fechar acima, mas está dentro de um movimento de alta. Para quem está comprado no swing trade, uma das possibilidades de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Um stop de proteção, ou seja, baixo na zona de resistência, gera um sinal para baixo, traz uma expectativa de ter algo para baixo. Mas o ponto positivo é ela está dando ali o sinal favorável de ter um movimento de subida no gráfico semanal. Desta forma, lembrando do que eu comentei inclusive no radar da semana, para mim é um ativo que no decorrer dessa semana, se ocorrer alguma correção ou nos próximos pregões, tiverem uns 3 pregões aqui de correção, gerar pivô de alta ou fundo ascendente, é uma ação que eu vou ficar atento para a operação de compra de swing trade. MGLU3, dia de hoje apresentou queda de 0,31%, ainda é difícil aqui um ponto de entrada na ação, não consigo identificar já de cara uma compra de swing trade, apesar de um sinal positivo que veio aqui, rompeu tudo para cima. Se ocorrer algo, pelo menos mais uns 2 pregões aqui, testando essa região, umas 2 máximas aqui descendentes em relação a essa aqui, dá para avaliar uma compra ali de fundo ascendente na Magazine Luiza. Mas nesse momento ainda não vejo entrada, a não ser que seja uma entrada ali de rompimento. Seria uma das alternativas
possíveis aí, considerando que o papel tem tendência de alta no curto prazo, no médio prazo e também no longo prazo. IDUC 3. IDUC 3, no último pregão, na sexta-feira, eu falei da COG-N3. Então, se você quiser saber mais da COG-N3, tem uma análise especial e também o último pregão eu tenho falado com bastante frequência da COG-N3. Do mesmo setor, a IDUC 3 gerou aqui um sinal muito ruim para baixo, né? Um engolfo de baixa, um grande candle de baixa, queda hoje de 6,1%. Eu recebi até uma mensagem no meu Instagram, que está aqui, ó, no meu perfil. Eu tenho lá aberto as caixas de pergunta, né? Então lá estou recebendo as mensagens e vou sempre respondendo sempre que possível. Eu vou interagindo lá dentro através das caixas de perguntas. Aqui a ação, eu tinha recebido um comentário que é assim, eu comprei com ação com 5% de queda e botei um stop aqui nos 29,40 alguma coisa, 29,48. Perguntando minha opinião. Então, assim, para mim, tecnicamente não encaixa dentro do meu sistema. Por quê? Porque a ação está dentro de uma tendência de baixa. Então, passar aqui direto, aí ela vem aqui, faz essa correção, está para baixo das médias, está para baixo de topos anteriores, ó. Fundos anteriores, que são pontos de resistência. Então, de maneira resumida, o que mais me interessaria, assim, traçar um cenário objetivo para o papel. Vem aqui para cima dessa região e passa a gerar sinal de alta acima da região ali por volta dos 33,40. Na região dos 33,40. Quando falo por volta, aqui não é um valor exato, mas o fato é que passou a gerar sinal de alta acima dos 33,40, para mim está válido para buscar compra. Acima disso, eu vejo só um cenário, ou abaixo disso eu vejo um cenário mais negativo para a ação. Esse candle aqui aumenta a probabilidade de queda, de vir aqui mais para baixo. Tem até um gapzinho ali em aberto, na casa ali dos 29,82. Mínima aqui desse candle, 29,69. Já chegou a fechar aqui, né? Esse gap, já chegou a bater nesse gap aqui. Mas de qualquer forma, o cenário mais negativo, semanal tentando também voltar para cima da média sem sucesso e afundando por enquanto. Suporte no semanal na faixa dos... Tem aqui válido até o fechamento dessa semana, né? R$ 30,35. Pode ir lá embaixo, como foi essa aqui, e voltar para cima. Mas de maneira geral, estando comprado, um dos pontos de stop seria aqui na faixa dos 29,66, logo abaixo da mínima deste fundo aqui descendente. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar o seu like, seu joinha aqui nessa análise. Também pode deixar seu comentário, compartilhar com algum amigo, familiar. Agradeço demais por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. Um grande abraço e até a próxima.